Para dar aquele bom dia super gostoso, com muita energia, com muita prosperidade, muita esperança, a gente vai de música. É isso aí. Chegando música. É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Casa Prática, terceiro programa desse ano aí, de 2023. A gente terminou o Casa Prática de Natal aí praticamente em dezembro e estamos fazendo o primeiro do ano, quentinho, quentinho, saindo do forninho. É isso aí, Casa Prática chegando, bom dia! E vamos acender a luz da nossa casa. Opa, vamos acender o nosso corredor, onde a gente vai falar muito aqui. Opa, vamos para nossa copinha. Cadê a nossa cozinha? Acendendo a luz, hein, gente? Olha, o Casa Prática de hoje, o primeiro de 2023 aí, primeiro Casa Prática, tá chegando recheado de muita coisa boa, hein? Ai, do tempo que eu andava no Andaraí. Olha aí o Lindo Nobre. Vamos abaixar aqui um pouquinho, pra gente dar aquele bom dia caloroso, aquele boa tarde se estiver vendo à tarde, aquele boa noite. Mas é o nosso Casa Prática que tá chegando. É isso aí, gente. E olha, primeiro bloco chegando aí, vocês sabem. A hora da merendinha, a gente vai lá pra nossa copinha e a gente vai falar de algo, não é algo de comer, de comida, alimentos, né? Assim, tipo carne, verdura, nada disso. A gente vai falar de uma planta chamada Ora por Nobis. A gente vai vir aqui para nossa copinha para a gente poder dar todas as novidades dessa planta que é muito saudável, hein? No nosso segundo bloco, a gente entra aí em comportamento, dicas de comportamento. A gente vai estar dando aquele puxãozinho de orelha em alguns pais aí no quadro Educação é o Dever dos Pais. A gente vai falar sobre algo que está acontecendo muito aí na atualidade. Por que que as nossas crianças estão tão mexilonas, hein? Teimosia? Falta de limite? A gente vai falar sobre isso e vai ajudar você, papai e mamãe, a conviver com essa situação e reverter este defeitinho, hein? Olha lá. No terceiro bloco, a gente vai falar aí no dicas de organização, como a gente mantém um armário arrumado, para nós que estamos aí no dia a dia, nessa correria da atualidade aí, na nossa Casa Prática, por que não? A gente vai estar dando dicas de organização e vai estar falando para você aí, como deixar sempre um armário arrumado e não ter que ficar arrumando sempre um armário desarrumado. São as dicas de organização. Quarto bloco vem aí, nós somos o que nós comemos. A gente vai falar dos perigos que você faz às vezes. Ou seja, deixa de se alimentar de refeições saudáveis para entrar nos fast foods. A gente vai saber muito mais aí sobre os malefícios dessas atitudes. Aí a gente entra com o Acontece aí, o nosso jornal que a gente está falando toda semana, sempre nos nossos programas, tem um espacinho aí para o top 5 das notícias da semana e do dia, com previsão do tempo. É o nosso Acontece chegando aí na sua casa também. Tem fofoca também, e acho que vocês estão sentindo falta de alguém, né? Pois é, pera aí que a gente vai chamar ele. É isso aí, meu amiguinho que apresenta o Casa Prática comigo. Ai, tio Rogério, não acredito que eu vou sair daqui que nem uma mágica, olha só. Ai, eu peguei chuva, tava todo molhado ontem, tava aqui dentro, aqui da mochila do tio Rogério, que ele me coloca aqui dentro, ó. Ai, imagina que agora tá de respeito a estrela, amor. Eu, artista, para ajudar o tio Rogério, apresentando aí o Casa Prática, o Zé Coelho da Silva. É isso aí, gente. É eu e meu amiguinho aqui, a gente vai estar apresentando o Casa Prática. E a Mimizinha, a Rosinha, estão muito cansadinhas porque começaram a escola agora, tá certo? E também a Fifinha, e falaram, tio Rogério, deixa a gente só no tio Rogério chegou, fica só com o Zé Coelho, tá bom? Que é pra gente poder estudar, que a gente tá na escolinha, não vai dar tempo de a gente ficar gravando Casa Prática. Eu falei, não, gente, vamos estudar, em primeiro lugar tem a escolinha, não tem problema não. Eu fico com o Zé Coelho, que já tá quase terminando a escolinha ainda, ele vai todos os dias também.
Mas como eu levo ele para a escola e trago, então não tem problema não para ele poder fazer o Casa Prática comigo, né? Não é, Zé Coelho? Ai, ainda bem que aquelas estranhas saíram do Casa Prática, que agora é só eu, Estrela, que tem que ficar aqui comigo, com o tio Rogério, né, tio Rogério? É isso aí. E olha, o Zé Coelho tá trazendo novidade, que tem fofoca também de TV pra gente poder falar no Casa Prática, hein? E, gente, tem aí também momento BBB, hein? BBB 23, a gente vai estar trazendo novidades, resumão do BBB 23. Casa Prática tá recheado de coisas. E também tem receita no nosso Casa Prática, é isso aí. A gente vai dar uma receita para vocês de bolinho de arroz, tá certo? Na air fry, sem farinha de trigo ou qualquer tipo de farinha branca. Uma farinha toda especial aí. Aguarda aí, hein, gente, que essa receita é tudo de melhor. E vamos colocar musiquinha, né? Pera aí, deixa eu colocar aqui. Que a gente estava tocando aí a música do Nobre, né? Do Andaraí. Então agora a gente vai de música. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. E vamos tocar um pagodinho aí para animar as manhãs, as tardes aí de todo mundo, hein? E vamos sair do sofá, né, gente? Para de fazer aquela coisinha, aquela tarefinha que tá dentro de casa, a mamãe, às vezes, o papai. E vamos ver o Casa Prática. Gente, antes de mais nada, não se esqueçam. Inscrevam-se, compartilham os nossos queridos programas aí. Gostou? Compartilha, é informação, é entretenimento, tem muita coisa boa aí pra você, tá certo? E também queria dar um recadinho todo especial. Falando em receita, gente, existe um canal maravilhoso de receita para você que quer fazer receitas do dia a dia na Cozinha com a Dinda, é a minha sogrinha. Muito bom o canal dela, entrem lá, compartilhem, se inscrevam, deem o seu like também, tanto para mim como para ela, e também o canal Salzimer Félix, para quem quer sair aí das dívidas, das finanças. Ele fala sobre economia, sobre comportamento, sobre tudo que diz respeito à nossa saúde financeira. É com o Salzimer Félix. Isso aí, gente, se inscrevam no canal dele, compartilhem também, e é claro, vamos de alegria, né? Porque a vida é uma festa, e quem tem vida, vive. E é isso aí, gente. E antes de mais nada, tá muito calor. Vocês estão escutando o barulhinho do ventilador aqui, que eu não ia aguentar gravar o Casa Prática sem a gente poder estar com o ventiladorzinho. E vamos dar aquele momento paradinha da nossa querida água, tá certo? Não se esquecendo aí que os nossos queridos jovens sêniores, os nossos idosos, os nossos jovens, as nossas crianças necessitam estar se hidratando. O perigo da desidratação está aí no verão. A gente tem tido temperaturas de 40 a 50 graus. E vai ter previsão do tempo também, no mês de fevereiro aí, tá? A gente vai estar falando para vocês, não acontece. E teremos também naquele quadro Vamos Ganhar Dinheiro em Casa. A gente vai estar ensinando para vocês artesanato. É isso aí. Vocês já ouviram falar como fazer abajur com palitinhos de sorvete? Pois a gente vai ensinar. Isso aí eu fiz quando eu estava na 7ª série. Tinha os meus 13, 14 anos, aprendi e vou passar aí para vocês também, tá bom? E também teremos momentos de reflexão para a gente poder falar sobre esperança e prosperidade. Nossa Casa Prática está muito bom, muito recheado, com muita novidade, e a gente está apenas começando. E vamos de abertura, mas antes de mais nada, aguinha. 35 ml por quilo de peso nas 24 horas. Por exemplo, tenho 60 quilos? Não tenho, né? Mas um exemplo. Vezes 35, 2 litros e 100 ml por dia nas 24 horas. Tem que dividir isso aí, tá bom? Pode ser 4 vezes, 6 vezes ao dia, quantas vezes vocês quiserem. Mas multipliquem 35 ml pelo peso de vocês e vocês vão saber quantos litros de água vocês vão ter que tomar por dia, tá bom? Sejam bem-vindos ao nosso Casa Prática. Água é um santo remédio, já falava minha avó. E vamos lá, vamos trabalhar. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem estiver vendo aí o nosso Casa Prática. E vamos de abertura?
E é isso aí, para entrar no clima do nosso primeiro quadro aí, a Hora da Merendinha. A gente vai falar sobre os benefícios da planta Ora por Nobis. Bom dia, bom dia, bom dia! E a gente volta já já. É isso aí, gente. Vamos lá para nossa copinha para a gente começar a Hora da Merendinha. E a gente vai falar hoje, dar uma novidade para vocês aí sobre uma planta muito especial. E tá uma festa aqui na nossa Casa Prática. É isso aí, gente. Começando o nosso dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E vamos para nossa copinha. É isso aí, gente. Olha, tem muita novidade aí para vocês, viu? A gente vai começar falando, eu vou pôr o Zé Coelho aqui comigo, ele vai ficar aqui, ó. Ele tá no nosso copinha, pra gente poder começar falando aí pra vocês sobre uma planta muito especial. Tem muita gente aí falando direto, nossa, olha a Ora por Nobis, tudo. Mas a Ora por Nobis, ela é uma planta, tá certo? Tem umas folhinhas que depois a gente vai dar uma ilustrada pra vocês aí. Uma planta muito especial que tem um grande valor nutritivo. Mas para a gente poder conhecer um pouquinho melhor essa planta, ela entrou aqui no Brasil, principalmente na época do ciclo do ouro, aí em Minas Gerais, tá certo? Logo no início aí do descobrimento do Brasil, segundo história aqui, a gente vê que ela permaneceu em Minas Gerais, tá certo? E foi utilizada como alimento frequente aí em Minas Gerais, tá certo? Na época da mineração do ouro, principalmente, tá bom? E foi se alastrando, chegou até o sul do nosso país, onde ela está sendo bem estudada, principalmente cientificamente, para poder saber dos seus benefícios. E uma das coisas principais aí que a gente tem é que ela tem um grande valor nutritivo e uma grande importância nutricional na nossa vida devido a vários fatores. Entre os valores nutritivos aí a gente pode enumerar que essa folhinha, essa planta ela é muito rica em cálcio, em ferro, em manganês, em vitamina C e principalmente também fibras, tá certo? Foi feito aí toda uma documentação, aí todo um estudo científico sobre essa planta e através de muitos estudos científicos e nutricionais, a gente verificou que ela tem um poder muito grande na sua parte nutricional. E eu tirei meu chapéuzinho aí, porque tá um calor, tá muito quente aqui. Vocês não têm ideia de como tá. E passei pro meu amiguinho Zé Coelho, né, Zé Coelho? Ai, olha que lindo, a estrela de chapéu, né, tio Rogério? Não tem mais nada, viu, gente? Bom dia aí pra Casa Prática, tá certo? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Casa Prática do ano. Comigo, Zé Coelho da Silva e o tio Rogério, viu? Pode voltar, tio Rogério, que eu deixo. Tá bom. Ai, meu Deus, ele se sente, né? É o dono aqui do programa. A gente tem relatos aí de pessoas que muitas vezes não tinham uma condição sociofinanceira para poder ter uma carne dentro de casa e se utilizava das folhas da Ora por Nobis para poder incrementar a alimentação aí do dia a dia, de tão rica em proteínas, vitaminas, sais minerais que essa folhinha, simples folhinha, possui, a Ora por Nobis, tá certo? Muito boa e com valor nutritivo muito grande. E gente, olha só, hein? A gente pode citar aí vários fatores benéficos pela utilização da Ora por Nobis. Um deles é o combate à anemia, combate ao diabetes, combate ao colesterol ruim, combate à obesidade, combate a vários tipos de desnutrição, tá certo? E também hidratação da pele, ela é boa para os cabelos, ela é boa também para a gente ter uma excelente aí ação, principalmente dos antioxidantes que agem no nosso organismo contra os radicais livres, que são aquelas substâncias tóxicas para o nosso organismo. Elas ajudam a combater esses radicais livres, agem como antioxidantes também. Auxilia também por conter ácido fólico, principalmente nas gestantes que tem algum quadro de anemia. Então é uma planta muito importante aí que a gente está trazendo para vocês como novidade e a gente vai dar algumas receitinhas para vocês poderem utilizar aí na casa de vocês. Duas receitinhas práticas, uma para vocês é o chá de Ora por Nobis, que pode ser feito mais ou menos com uma quantidade de 30 ml de água, tá certo?
com algumas folhinhas de Ora por Nobis. Peguem umas 3 folhinhas para quem tem uma hortinha dentro de casa. É muito legal também, vende até na internet. Se vocês quiserem comprar, vocês podem comprar a mudinha, coloca dentro de um vaso. Precisa ter uma terra vermelha, uma terra bem adubada, para que vocês possam colocar a Ora por Nobis ali e ela poder se desenvolver, principalmente porque ela necessita de muita água, tá certo? Claro, não vamos encher, né, um balde d'água e jogar na Ora por Nobis, que aí não adianta nada, coitada da planta acaba morrendo. Mas a gente precisa hidratar essa planta, assim como nós também. E também ela precisa de uma exposição leve ao sol, tá certo? Não pode ficar o tempo todo em altas temperaturas, principalmente naquele período entre meio-dia e 18 horas, tá? Mas antes disso, pegar um solzinho, ativa a fotossíntese, que é aquele pigmento esverdeado das plantas, e faz com que ela se desenvolva cada vez melhor, tá? Ela vai cada vez mais se desenvolver, ela vai crescer, e vocês vão ver como vai ser benéfico aí a utilização da Ora por Nobis, tá? Tem gente que utiliza até a folhinha para comer. Eu, por exemplo, eu tenho plantado uma muda lá em casa e quase todo dia eu vou lá, pego uma folhinha e mastigo. Parece uma folha de alface. É muito gostosa. Tem pessoas que também fazem salada. Coloca um azeitinho, coloca um limão, um pouquinho de salzinho e tal. Faz uma saladinha, coloca nas principais refeições aí. Come com bifinho ou às vezes com uma carninha moída. Fica muito bom, tá, gente? Tem um grande valor nutritivo também. E a gente vai estar passando para vocês aí também o suco da Ora por Nobis. E aí vai a receitinha, olha só, hein, gente. Suco de Ora por Nobis pode ser feito com 4 maçãs, 200 ml de água, 6 folhinhas de ou a 8 de Ora por Nobis, tá certo? 6 folhas de azedinha, gengibre fresco, 3 pedacinhos bem pequenininhos ou uma colher de café, tá? Para não ficar muito apimentado. Bate tudo no liquidificador, coa e toma esse suco, que é muito importante porque ele contém uma quantidade de fibras. Para você aí que tem problema de intestino, obstipação intestinal, o suco da Ora por Nobis é muito interessante e muito bom para a sua saúde, tá? Então, voltando aí para a gente poder lembrar, muito boa para anemia, muito boa para diabetes, muito boa para radicais livres, aí para eliminar os radicais livres, age como antioxidante, age como anti-inflamatório, pode agir também como analgésico, tá certo? Porque possui substâncias que podem ser benéficas aí a impedimento de processos inflamatórios no nosso organismo. É muito boa também, às vezes até para pressão alta, muito boa para limpar o sangue também, para aumentar a nossa imunidade. A Ora por Nobis é excelente. Ela está sendo ainda estudada e já está sendo comercializada, inclusive não só através das suas folhinhas, mas também em cápsula ou às vezes até em folhas secas para utilização no chás, tá bom? Isso aí, terminou nosso primeiro quadro, a hora da merendinha, com essa novidade, Ora por Nobis. A gente vai sair aqui da nossa copinha em direção aí à nossa salinha de conversa, porque já já começa aquele segundo quadro aí, né? Educação é dever dos pais. A gente está encerrando a hora da merendinha, mas antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês aí uma ilustraçãozinha da Ora por Nobis. Olha, gente, aqui a gente está ilustrando para vocês uma imagenzinha da Ora por Nobis, tá? Olha o aspecto dela, é uma folhinha bem verde, lisinha, parece uma folha de alface, só que ela é pequena, tá certo? Então isso é mais uma mera ilustração para a gente poder colocar aqui no Casa Prática para vocês poderem consumir esse tipo de planta que é muito boa para a nossa saúde, tá certo? É isso aí, gente. Terminamos o nosso Hora da Merendinha e vamos para o nosso quadro de comportamento. Educação é dever dos pais. E vamos para o segundo bloco. Casa Prática aí na sua casa. Bom dia, bom dia, bom dia. Educação é dever dos pais. E é isso aí. É o Casa Prática. Vamos indo para nossa salinha de criança. Opa, deixa acender a luz, né, gente? Que nós vamos dar dicas hoje também de como a gente economizar água e luz aí nessa época de calor, hein? Dicas no Casa Prática, é isso aí. Olha, gente, a gente vai apagando e ligando, acendendo e apagando. E a gente tá aqui, olha, na nossa salinha de crianças. Olha que gostoso, tá certo? Olha aqui.
É isso aí, estamos na nossa casa prática. Quando a gente entra em todos os cômodos é porque a gente está chegando na nossa casa prática. Tem muito assunto, gente. Então se inscreve, compartilha aí todos os nossos programas, que esse é o primeiro Casa Prática do ano que está iniciando agora. É isso aí, gente. A gente está iniciando aí o nosso segundo bloco. Estou eu aqui na nossa sala de crianças, rodeando a casa inteira, porque é o Casa Prática que está chegando aí na sua casa. E a gente vai estar falando de um assunto muito importante. Comportamento, né? Chegou a hora de comportamento no Educação é Dever dos Pais, segundo bloco do Casa Prática. Gente, tem muita dúvida, muita. Hoje em dia, a gente sabe que criar filho é muito difícil. Eu sei porque eu criei 3 e não é fácil, tá certo? Por quê? Porque mesmo quando eles crescem, a gente tem que ficar policiando no dia a dia cada situaçãozinha nova que vem até nós e a gente, como referência, passa para ele. Filho é tudo igual, é para sempre. A gente tem que estar sempre orientando, um dia quando casa, claro, não se intrometendo na vida particular de cada filho que está construindo a sua família. Temos que respeitar os espaços deles. Mas quando eles são pequenininhos, eles estão sobre os nossos cuidados e a gente tem obrigação de passar o melhor para os nossos filhos. Eu vejo aí muitos pais muito interessados aí em ter filhos e quando tem, acabam deixando os filhos de lado e colocando o celular, por exemplo, em primeira opção, tá certo? E aí os anos vão se passando porque a Terra está girando muito rápido, as coisas vão acontecendo e as nossas crianças estão crescendo imperadores, reizinhos, eu venho falando isso direto, não são todos, e não são todos os pais. A maioria estão numa conduta certa, porque tiveram referência de pai e mãe e estão sabendo criar os seus filhos. Mas existe uma pequena porcentagem que não está sabendo criar direito os seus filhos, está dando muitas coisas materiais, não está falando em Deus, eu sempre falo, vamos falar em Deus para as nossas crianças. E as crianças estão com algumas atitudes muito ruins. Elas chegam nos ambientes e parece que elas se comportam como se estivessem no próprio quintal de casa. Isso não pode acontecer. O papai e a mamãe tem que chegar antes de a criança ir para outro local que não é o seu ambiente, que não é a sua casa, e ensiná-lo, olha, você não pode mexer nas coisas dos outros. E é exatamente esta frase que está iniciando o nosso comportamento, nossa educação a dever dos pais de hoje. Por que as nossas crianças estão tão bichilonas? Geralmente crianças entre 1 ano e 2 anos de idade, mais ou menos até os 3. Elas chegam nos lugares, elas mexem em tudo. E o papai e a mamãe muitas vezes não os corrigem. Tem que chegar para o seu filho e falar, filho, não é para mexer. Isso não é seu. Você não está na sua casa. E mesmo em casa tem coisas que você não deve mexer, porque pode oferecer perigo à sua vida e principalmente à sua saúde. Então, gente, é preciso que a gente tenha muito cuidado, que a gente oriente. Por quê? Porque nós estamos deixando os filhos, as nossas crianças, os nossos principinhos e princesinhas serem reis e imperadores. E o título que eles devem ter no máximo é de principinhos e princesinhas. Mas não chegar a rei, nem a majestade, nem a imperador. Porque senão eles dominam o ambiente, dominam a casa. Aí eles chegam nos outros lugares e querem mexer em tudo. Por exemplo, tem muitos locais aqui, na nossa casa prática, que quando vem alguma criança, aquela criança que às vezes não é ensinada pelo papai e a mamãe, mexem nas coisas, às vezes acabam quebrando e muitas vezes quem sofre prejuízo é o pai e a mãe. Porque se quebra alguma coisa de valor de outra pessoa, acaba tendo que pagar. Muitas vezes está numa loja, a criança vai e mexe, o pai e a mãe não olha e o dono da loja, no seu direito, vai fazer com que essa pessoa pague pelo prejuízo. E o prejuízo vai sair no bolso do papai e da mamãe. Então por que não chegar e dar a liçãozinha de casa? A cartilha, o alfabeto de A a Z. Não pode mexer nas coisas dos outros. Porque a criança que mexe hoje sem autorização nas coisas dos outros, ela cresce com isso na cabeça e amanhã ela vai agir da mesma forma. Ela vai achar que ela pode mexer, que ela pode trazer para ela, e é onde a gente tem os maiores latrocínios, tá certo? Quando essa criança se torna um jovem ou um adolescente. Como eu venho falando aqui, não são todos, mas as crianças que não têm limites são as crianças que mais dão problemas no futuro, como jovens e adolescentes.
e aí eles escambam para as drogas, escambam para os latrocínios, agem como se não houvesse outras pessoas além deles. Por quê? Porque cresceram imperadores, reizinhos, e isso é muito feio. Papai e mamãe, deem educação para o seu filho, ensinem a ele a não mexer. E muitas vezes a gente responde, as crianças estão mexilonas demais porque não estão tendo limites demais do papai e da mamãe. Limites que deveriam acontecer dentro de casa. É em casa que a gente ensina uma criança. Eu outro dia recebi aqui uma criança de 2, 3 anos que geralmente essas crianças são super hiperativas, não param quietas, mas o pai e a mãe simplesmente deu educação para essa criança e essa criança veio até aqui e ficou o tempo todo sentada na cadeira ouvindo o que a gente tinha falado. Eu dei os parabéns para esse papai e para essa mamãe, falei para eles que eles poderiam ter vários filhos e que aquela criança era muito educada, porque a criança ficou o tempo todo na cadeira e não interrompeu a gente de jeito nenhum. Eu pude fluir muito bem essa consulta com o papai e com a mamãe e essa criança ficou ouvindo. 2, 3 aninhos. Ao passo que tem muitos aqui que eu já até sei que estão chegando. A gente até faz. Sabe aquelas crianças que às vezes chegam em festa e aí todas as pessoas que estão lá falam, nossa, chegou. Porque não para, toca o terror. É isso que vocês querem pro filho de vocês? É muito chato, né? A gente tá lá e de repente ouvir, ixi, chegou. É uma coisa que entristece. Mas por quê? Porque você não tá dando limite, não tá dando educação. Então precisa ter um puxãozinho de orelha e começar a dar mais limite. Ah, eu tal coisa vou dar pra você se você fizer tal coisa. Se você comer, você vai ganhar tal coisa. Não é assim. A base de troca, a criança fica só aprendendo a obedecer quando tiver a troca e a chantagem. E isso não pode acontecer. A criança tem que comer, é a obrigação dela comer. Não tem que trocar as coisas. Ah, a criança tem que ser educada? Tem que ser. Ah, você vai ser educado, eu vou te dar um sorvete lá embaixo. Ah, você vai ser educado, eu vou te dar um brinquedo lá embaixo. Não. A criança só vai receber o brinquedo e o sorvete se ela merecer. Tá certo? Não tem que fazer isso. Não, eu vou te dar o brinquedo ou o sorvete a hora que eu achar que eu devo dar. Não é porque você vai se comportar hoje aqui que eu vou te dar quando você chegar lá embaixo. Não pode. Tá certo, gente? Então, esse é o nosso segundo quadro do nosso Casa Prática. E o Zé Coelho tem recadinho, hein? Olha, papai e mamãe, é o seguinte, hein? Vocês, por favor, para ficar dando mimo pras crianças, porque é feio. Deus que me livre, desconjuro. Vem aí as crianças, fica aí fazendo bagunça, quebrando as coisas, pulando nas cadeiras. Aí o tio Rogério é obrigado a ficar falando, olha, não pode. Porque se vocês não falam, a gente tem que falar, porque acaba quebrando as coisas. Entendeu? É, bem falado, viu, Zé Coelho? Outro dia, tinham 2 crianças aqui que o que simplesmente fizeram? A menininha simplesmente tocou o terror. Já tem uns 4, 5 anos de idade. Começou a pular em cima da minha cadeira. Tanto que quando acabou o atendimento, eu fui ver a rosquinha da cadeira, o parafuso estava no chão. Soltou de tanto pular. A primeira vez a criança pulou. A segunda vez eu só ouvindo da minha sala e atendendo outro paciente. Atrapalhava a minha conversa com outro paciente e essa criança continuava pulando. Até que uma hora eu tive que sair com toda a educação, chegar para o papai e para a mamãe e falar, olha, meu amor, minha princesinha, você não está na sua casa. Lá você pode pular à vontade. Aqui não, porque não é o seu ambiente, não é a sua casa. Tá bom? Fica quietinho. Por quê? Porque senão o tio Rogério vai ter que falar com o papai e a mamãe para brigar com você. Entendeu? Então eu tô falando por bem, tá bom? Senão o papai e a mamãe depois vai ter que tomar alguma atitude e aí é ruim, né? Então, gente, é isso. Fica uma situação muito chata. Eu não gosto de ficar me intrometendo na educação de ninguém. Mas se tá me atrapalhando, se tá envolvendo uma situação, uma dinâmica, onde eu tô lá, né, trazendo o meu trabalho, e às vezes tem uma criança que tá me atrapalhando, e o pai e a mãe não falam nada, eu sou obrigado a falar. Por quê? Porque simplesmente as pessoas se calam. E não pode. Porque aí mais tarde o choro começa. Tá certo? Tem muito pai e muita mãe que tem crianças aí, infelizmente, que não tiveram limites e hoje em dia estão tendo que passar pelo constrangimento de ficar numa fila de penitenciária para poder visitar os seus próprios filhos. Isso é muito triste.
a gente vê o nosso filho privado de liberdade. Ou então, indo de madrugada atrás dos filhos, porque muitos estão nas drogas, porque não tiveram limite. Tá certo? Não é melhor a gente corrigir agora enquanto é pequeno, enquanto está debaixo das nossas asas? Educação é dever dos pais. Terminando o nosso segundo quadro e a gente volta já já. É isso aí, com dicas de organização. Até já. É o Casa Prática. Zé Coelho, vamos passar lá para nossa salinha? Estamos saindo aqui da nossa salinha de criança. Olha que gostoso, né? Muito bom esse ambiente. E rodeando a nossa Casa Prática, curtindo um pouquinho de música. É isso aí, gente. E já já a gente volta, não é, Zé Coelho? Ai, tio Rogério, é verdade, já já nós volta. É isso aí. E pra gente poder dar uma alegria aí no nosso dia, porque a gente passou aí pela sessão comportamento, educação, é dever dos pais. Vamos aí nos pagodinhos, hein? O tempo que eu não tava no Andaraí. É isso aí, é o nosso Casa Prática, seja bem-vindo. Terceiro bloco chegando. Dicas de organização. Até já! Aí! Bom dia! Boa tarde, se você me tiver muita tarde. Boa noite! Se inscrevam, deem seu like. Curtam! É o Casa Prática! Olha aí, hein? Chegando o nosso terceiro bloco. É o Casa Prática. Dicas de organização. Olha, eu vou dar um recado pra vocês, eu não gosto de bagunça não, viu? Dicas de organização tá chegando aí, tio Rogério já vai falar. É isso aí, gente. Bom dia! E a gente está circulando pela Casa Prática. É isso aí, dia de Casa Prática circulando. Eu faço um exercício danado, é bom que perde um pouquinho de peso, né? Aliás, gente, vocês podem ver, né? Estão reparando que eu tô um pouquinho mais magro? É isso aí, gente. Mas eu tô fazendo uma dieta, já perdi 7 quilos, tá? E eu preciso perder mais uns 3. Por quê? É saúde, né? A gente precisa ter saúde aí pra gente poder encarar o dia a dia. A vida da gente é cheia de rotinas, cheia de situações aí de perigo, muitas vezes, né? A gente passa no dia a dia. E é bom a gente estar aí tendo sempre uma dieta, tá, gente? Eu procuro fazer uma atividade física, eu faço uma caminhada todos os dias. Quando eu saio daqui, eu vou a pé para minha casa, para poder caminhar um pouco. Agora, se Deus quiser, logo logo eu vou ver se eu me matriculo aí numa natação, porque eu gosto de nadar bastante. Ai, eu vou também, viu, gente? Eu vou com o tio Rogério, eu vou nadar que nem um peixe. Olha só, eu lindo, maravilhoso. Ai, tio Rogério, tem que estar aparecendo sempre no Casa Prática com o seu amigo. Viu, amigo? Bom dia! Eu o Zé Coelho da Silva. Isso mesmo, viu? Ai, as estranhudas foi embora. Aquelas mimizinha, fifizinha, a Rosinha, tudo vai embora. Sabe? Pra dar audiência pra eu. É só pra mim. É a estrela, ó, viu? O Zé Coelho da Silva. Ah, Zé Coelho, meu Deus do céu. Ele até me interrompe aqui para poder falar. Mas é isso aí, gente. É o nosso Casa Prática. Só um momentinho para te pôr uma musiquinha, né? Olha, gente, eu não sei vocês, mas assim, eu gosto muito de música. Desde quando eu era jovem, às vezes eu estava estudando tudo, de repente eu dava uma paradinha para ouvir uma música. Sempre fui muito ligado em qualquer tipo de música. Eu gosto, sou bem eclético, sabe? Então assim, não tem preferência. Eu gosto, claro, eu não gosto de rock muito pesado, então, mas eu admiro quem gosta. Tá certo? Eu gosto de música gospel, gosto de tudo quanto é música. Parece que a música melhora o humor da gente, melhora a alma, melhora o dia, deixa a gente melhor. Mas como eu estava falando para vocês, é importante que a gente faça aí uma dieta, né? Então procurar eliminar algumas coisas. Eu, por exemplo, já eliminei os refrigerantes, já faz desde 2017, tá? Praticamente 6 anos agora. Eliminei também as frituras. Procuro fazer tudo na airfryer, muito difícil. Claro, se eu quiser comer um pastel uma vez por mês, uma vez por semana, eu falei pra vocês, uma vez por semana é o dia do lixo, eu como besteira mesmo. Mas eu não tomo refrigerante, tá certo? Sempre incentivo as crianças aqui a não tomarem, tá? Mas, gente, nós estamos aí no nosso quadro Dicas de Organização, né? E a gente vai dar uma sentadinha aqui pra gente poder
passar aí para vocês todas as dicas, né? Estamos rodando a nossa casa prática, hein? Hoje a gente está fazendo exercício. Só abaixar um pouquinho aqui. Gente, é tudo no improviso, viu? Eu tô falando com vocês aqui, ó. Me sinto muito feliz de estar entrando na casa de vocês aí. Bom dia com o nosso programa Casa Prática. A gente fala de tudo no Casa Prática, né? Ai, tio Rogério, de novo eu aparecendo aqui? Ai, eu só apareço. Então, gente, e assim, vamos dar uma sentadinha pra gente poder conversar um pouquinho. E, geralmente, o que acontece, né? A gente precisa ter um dia a dia em que a organização se faça sempre presente, tá? Então, eu procuro sempre deixar as coisas no lugar. Eu acho que é importante, porque, claro, de vez em quando eu mudo um pouco, que é importante até para estimular a nossa memória. Quando a gente muda um móvel de lugar, a gente precisa se habituar a essa nova situação. Isso é muito importante para que o nosso cérebro se torne cada vez mais ativo, principalmente depois dos 40, 50 anos de idade, onde a gente tem um déficit um pouco da memória. É comum, às vezes, principalmente depois que a gente teve Covid, a gente fica, ai meu Deus, o que eu estava falando mesmo? E não se lembrar, tá certo? Então a gente precisa fazer esses exercícios de memória. E uma das coisas é a gente poder modificar as coisas do ambiente, modificar um pouco de lugar, para que a gente possa não ficar centralizando, tal coisa está em tal lugar. Grava na minha mente e não tem um estímulo da minha memória. Se eu, por exemplo, ficar pensando, peraí, mas eu mudei, onde que eu guardei? Tá? Então isso é só uma dica para vocês, para a gente poder estimular a memória. Mas o que acontece? É principalmente importante que a gente comece a fazer aí um ritmo de organização. Nesse ritmo de organização, a gente tem que organizar a casa inteira. É muito importante, quando a gente fala em organização, que todas as pessoas participem dessa organização. Porque não adianta só, por exemplo, uma pessoa chegar lá e cada vez que utilizar um prato, lavar. É claro que todas as pessoas que estão participando desta família precisam ajudar, né? A gente precisa estar em comunhão, aí, principalmente para poder não exagerar na bagunça e isso se tornar um empecilho, às vezes, para que a gente se organize. Eu sempre falo que para a gente ter uma vida boa, uma vida um pouquinho mais tranquila, é preciso a gente ter organização, fazer execução e principalmente também ter disciplina nas prioridades. Não adianta amanhã eu vou começar meu dia e a gente sabe que a gente tem algo para poder fazer que é muito importante, que é prioridade, e a gente vai e deixa para depois. E isso pode causar algumas consequências. Então é importante ter disciplina nas prioridades. E quando a gente vai organizar, fala em organização, a gente vai estar dando exemplo para vocês aí de armário, tá? Então às vezes a gente vai lá, guarda dentro de um armário. Vamos dar um exemplo aí de um armário de quarto. A gente guarda dentro de um armário de quarto coisas que a gente não usa. Aquela velha mania do acumulador, aquela velha mania de concentrar certos tipos de coisa que a gente pensa que vai usar um dia e nunca usa. Às vezes você fica com tênis durante anos e anos e fala, deixa aquele tênis ali porque eu vou utilizá-lo. E você acaba não utilizando. E aí você pode se desfazer e ajudar alguém que pode estar necessitado e que não tem nada para se vestir. E nisso, gente, a gente acaba acumulando. Eu vou guardar aquele casaco, eu tenho 10 casacos, aí eu vou guardar aqueles 10 porque eu sei que vou usar. Aí passa um ano, passa 2 anos, vem o inverno, você não utiliza nada, ficou lá ocupando espaço. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente pega um guarda-roupa para organizar, a gente precisa tirar tudo para fora e ver o que é utilizável durante o ano e o que é não utilizável. O que não é utilizável, a gente vai guardar, a gente vai separar. Aí a gente coloca as roupas no cabide, tá certo? Vamos para as gavetas. Essa gaveta aqui é de meia. Essas meias tem 300 anos que eu não uso. Vai para doação. Por quê? Porque vai sobrar mais espaço para vocês guardarem outras coisas. Eu fiz isso no final de ano lá em casa e vocês saibam de uma coisa. Eu juntei praticamente, só de roupas, 2 sacos de 100 litros para doação. De utensílios domésticos da cozinha, que a gente fala que vai usar, pote de sorvete, pote de margarina, um monte de coisa nada, 2 sacos de 100 litros também que foram para doação. Ficou 3 armários vazios. Com isso eu pude guardar várias coisas que estavam em cima da pia,
Por exemplo, às vezes cafeteira, que às vezes você quer usar, dá para guardar num armário para não ficar exposto ali. Fica fácil a asepsia, fácil a limpeza, tá certo? Porque a gente precisa ter poucas coisas para poder facilitar o dia a dia da nossa limpeza. E aí, no final de tudo isso, sobrou muito mais espaço e eu já planejei mais ou menos essa organização que eu fiz no final do ano para me facilitar a organização aí do dia a dia. Como eu falei para vocês, em casa, quem faz as coisas somos nós, tá certo? A gente não tem ninguém que nos ajude, então a gente dá conta de tudo e consegue dar conta, tá? Eu trabalho em 2 empregos e mesmo assim a gente faz os nossos afazeres de casa. Claro que a gente pega um dia para poder fazer as coisas, tá certo? Mas é muito importante isso. Então, gente, primeiramente, organizar um guarda-roupa, vocês têm que tirar tudo que tiver de fora, tirar tudo que não é utilizável e guardar o que é utilizável. Vocês vão ver quanto espaço vai sobrar. E vai ser muito mais fácil para vocês tirarem poeira, porque muita roupa, muito sapato, muitas coisas que às vezes a gente não usa, só enche de poeira. E a poeira traz o ácaro. E o ácaro é muito prejudicial a nós. A gente pode desenvolver rinite alérgica, pode desenvolver sinusites, pode viver com dor de cabeça. Tem muitas pessoas que às vezes morrem de dor de cabeça e não sabem que é um quadro de sinusite. Por quê? Porque fica aspirando poeira o tempo todo. Aliás, falando de poeira, gente, olha aqui o nosso vilão, ó. É muito bom, né? O ventilador, mas olha, gente, é importantíssimo que vocês façam asepsia dos ventiladores pelo menos uma vez por mês, porque a gente está na época do verão e ele acumula muita poeira, tá certo? E essa poeira pode prejudicar muito a saúde dos nossos principinhos e das nossas princesinhas. Então vai a dica aí no nosso Casa Prática, limpem o seu ventilador. Ai meu Deus, faz um ano que eu não limpo. Vai lá, pega, qualquer hora a gente vai mostrar umas dicas bem fáceis de como limpar o ventilador. Eu, por exemplo, quando às vezes eu estou com muita pressa, o que eu faço? Eu tiro essa parte da frente, eu limpo ela todinha, pego uma escovinha de dente, que fica bem fácil para limpar, e limpo toda essa parte de trás com a escovinha de dente, tá vendo? Ó? A gente elimina todas as poeiras que tiverem. Uma escova de dente que você não utilize. Ou então, eu pego um borrifador, tiro essa parte da frente, dou uma limpadinha nas hélices, tá certo? Borrifo com água, tomar muito cuidado para não afetar o motor aqui do ventilador. E aí eu faço o quê? Ponho um saco de lixo, cubro ele, ligo, rapidinho ele está limpo, tá? Mas eu gosto muito da escovinha de dente. Porque a escovinha de dente, você não precisa nem molhar ela, você vai a seco mesmo, você vai eliminando tudo. Pega um paninho, tira essa grade daqui da frente, passa o ventilador em 5 minutos e está limpo, tá bom? Por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente está nas dicas de organização, né? E a gente está passando aí algumas coisas para vocês. Gente, a organização, ela é aprendida, ela tem um aprendizado do dia a dia, tá certo? E a gente vai se ajustando a tudo isso. É importante que a gente faça da nossa vida uma organização. Por quê? Porque se a gente não se organiza, a gente não consegue ter tempo para fazer as coisas que a gente gosta. Assistir uma TV, ir para uma praia, curtir um lazer, dar uma saída, ir para um cinema. Tudo isso é afetado por quê? Ai caramba, olha só, eu passei a semana inteira na bagunça, no sábado eu tenho faxina em casa. Aí você não pode nem descansar, tá certo? Então assim, a casa da gente, duas coisas principais que eu sempre falo, é não manter louça na pia, tá certo? Cada um que utilizar alguma coisa, vai lá e lava, tá certo? Em casa são, no final de semana, 6 pessoas. E eu sempre falo o seguinte, gente, pode abrir geladeira, fazer o que quiser, mas é o seguinte, utilizou alguma coisa, vá lá e lava. Então não tem louça na pia. Isso facilita muito, porque às vezes você vai lavar a pia, ela transborda de água, suja tudo, meleca, nossa, dá maior trabalho para limpar. Então se a gente mantiver as coisas em ordem, e isso tem que partir de todo mundo, não é só, por exemplo, a mamãe que tem que fazer, não, papai tem que ajudar, o irmãozinho, aí o filhinho, todo mundo tem que ajudar, tem que participar da higienização. Isso se fala como uma cumplicidade nos afazeres do dia a dia da nossa casa, tá certo? Então, nessa dica de organização aí que a gente falou sobre armários e guarda-roupa, é importante que vocês tirem tudo de dentro, classifiquem direitinho o que deve ser usado, o que não deve, sapatos, doem, roupas também que vocês às vezes não utilizem, doem também, tá certo? Procurem ter o mínimo para vocês poderem ter no dia a dia. Tem gente que tem 10 lençóis, 20 coxas, 20 toalhas, só dá trabalho para lavar, porque acaba não utilizando tudo, tá certo? Então para quê? Um excesso de compra desnecessária que às vezes a gente tem,
Principalmente também, às vezes, a gente pode ajudar quem está lá fora, que está precisando muito, às vezes, da nossa ajuda, da nossa doação, e a organização começa por aí, tá bom? Então, organizando um guarda-roupa, a gente precisa saber, principalmente, o que a gente vai utilizar, colocar lá dentro o que vai utilizar, procurar estar sempre fazendo asepsia, passando um álcool nas gavetas para não juntar poeira, tá certo? Às vezes tem ternos, ou às vezes vestidos de casamento, coisas que às vezes as pessoas se utilizam e não utilizam sempre, coloquem num plástico, tá certo? Para poder manter bem higienizado, tá bom? E gente, vou dar uma dica para vocês, roupa íntima, não lavem roupa íntima com sabão perfumado demais e nem amaciante, porque isso dá muito problema aí na parte íntima das pessoas, tá bom? Muito prurido, coceira, tá certo? Pode também às vezes dar algumas inflamações, então é importante que você lave com sabão de coco. Pega um sabãozinho de coco aí e ensina aí o filhinho, o principinho, a princesinha a já lavar sua peça íntima, a sua cuequinha, a sua calcinha, desde pequenininho no chuveiro, tá certo? Isso é importantíssimo para ajudar no dia a dia e manter a nossa casa organizada. Terceiro bloco, indo embora aí, dicas de organização. E agora a gente vai falar um assunto importante, hein? Nós somos o que nós comemos. Está chegando aí na sua casa. Bom dia, bom dia, bom dia! É isso aí, bom dia! Chegando o quarto bloco, nós somos o que nós comemos, já já, no Casa Prática. É isso aí, gente. Espera aí que tá chegando o quarto bloco. Nós somos o que nós comemos, hein? O Rogério vai dar umas dicas aí pra vocês. Muito boas. Até já! Propaganda era reclame, de ambulância era dona assistência, bancada era um baita vexame, pornografia era só saliência, sutiã chamava-se porta-seios, revista pequena de bico. No tempo que não jogava no Andaraí, no tempo que não jogava no Andaraí, ai no tempo que não jogava no Andaraí, a nossa vida era mais simples de viver. Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi. No tempo que não jogava no Andaraí, no tempo que não jogava no Andaraí. Rock se chamava Fox e Diego era moça fanática. O que hoje se diz que é xerox, chamava-se então de cópia fotostática. Motorista era sempre chofer, cachaça era parate. No tempo que não jogava no Andaraí, no Andaraí. No tempo que não jogava no Andaraí, ai no tempo que não jogava no Andaraí. Nossa vida era mais simples de viver, de viver. Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi. No tempo que não jogava no Andaraí. É. No tempo que não jogava no Andaraí. Sim, Jesus era demente, minha casa era meu bangalô. Patama era socorro, gente provocando dura era investigador. Malandro esticava o cabelo. No tempo que não jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. Não tinha tanto miseria, nem tinha tanto tititi. No tempo que não jogava no Andaraí, no tempo que não jogava no Andaraí, ai do tempo, vem! No tempo que não jogava no Andaraí, no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver. Pode crer, pode crer. Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi. No tempo que não jogava no Andaraí, no tempo que não jogava no Andaraí. Propaganda era reclame, de ambulância era dona assistência,
Mancada era um baita vexame e pornografia era só saliência. Sutiã chamava-se porta-seio, revista pequena de bico. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. Ai, no tempo que Dondão jogava no Andaraí. A nossa vida era mais simples de viver. Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. Rock se chamava Fox e Diede era moça fanática. O que hoje se diz que é xerox chamava-se então de cópia fotostática. Motorista era sempre chofer, cachaça era parate. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. No Andaraí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. Ai, no tempo que Dondão jogava no Andaraí. Nossa vida era mais simples de viver, de viver. Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. 22 era demente, minha casa era meu bangalô. Patama era socorro urgente, todo canador era investigador. Malandro esticava o cabelo, mulher fazia misambre. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. Ai, no tempo que Dondão jogava no Andaraí. Nossa vida era mais simples de viver. Não tinha tanto miserê, nem tinha tanto tititi. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. Hortifruti era quitanda, jeans era só calça ali, diz aí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. Loteria era contravenção, moleque pequeno guri, segue por aí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. No Andaraí. No tempo que Dondão jogava no Andaraí. Pois é, gente, é o nosso Casa Prática. Vocês estão vendo, né, que eu dei uma andada por aqui para dar uma arrumadinha, para a gente começar a iniciar o nosso quadro. Nós somos o que nós comemos. Gente, hoje eu vou dar um alerta aí, hein? Eu tenho observado muito, a gente tem feito umas estatísticas aí, umas pesquisas, 70% da população após o ano de 2020, de brasileiros e brasileiras, está em grau de obesidade, tá certo? Isso é um risco muito perigoso, que muitas vezes pode levar à morte, tá certo? E o nosso assunto de hoje, por isso que vocês viram que eu estava dando uma geral aqui, é o Casa Prática, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês viram que é ao vivo aqui, hein? Vocês veem a gente arrumando os bastidores aqui do Casa Prática e tal, a gente passa cortando a casa, por isso que é o nosso programa Casa Prática. E nesse quadro aí, nesse quadro bloco, a gente vai estar falando dos riscos de se trocar uma refeição por fast food. A maioria dos nossos jovens está fazendo isso, até porque conciliam tanto o trabalho como às vezes os estudos da noite e não tem tempo de comer. E aí vem aquela velha história, vai lá, pega um salgadinho na lanchonete, toma um refrigerante, ou então atravessa a rua, vai até um determinado local ali que vende os fast foods e aí acaba se dando muito mal porque está se alimentando de algo que mais pra frente pode ser muito prejudicial, até porque a maioria dos fast foods, diga-se de passagem, são alimentos que a gente conhece. Alimentos, por exemplo, hambúrgueres, são esses embutidos, cachorros quentes, pizzas, salgados, esfirras, tudo isso daí são fast foods, são alimentos, produtos que podem favorecer a nossa má alimentação e principalmente ao risco à nossa saúde. Então, as pessoas,
os jovens principalmente começam a fazer uso disso desordenadamente e, claro, por mais que não queiram, mas façam, acabam entrando no sedentarismo, porque vão para o trabalho, às vezes estão sentados, ou às vezes se movimentam muito pouco, consomem um grau muito alto de calorias através desse fast food, e aí acabam desenvolvendo principalmente o diabetes. Um diabetes pode ocorrer aí por um excesso de açúcar no organismo, que junto com o sanduíche vem um refrigerante, que é muito rico em açúcar, carboidrato, e isso faz um mal danado para a nossa saúde. Nós estamos tendo uma estatística muito alta no índice de pacientes aí que estão se comprometendo com o diabetes. Além do diabetes, por uma quantidade muito rica, não só de açúcar, que causa o diabetes, nós temos também a quantidade de sódio, que é o sal, tá certo? Nesse tipo de produto. E aí, muitas vezes, esses alimentos, esses embutidos, eles acabam proporcionando aí um aumento da pressão arterial e as pessoas começam a adquirir o risco da hipertensão arterial. Bom, junto com a hipertensão arterial, a gente pode ter os riscos de problemas cardíacos, infarto, problemas neurológicos, tipo acidentes vasculares cerebrais, AVCs. Conheço pessoas que com pouca idade, antes dos seus 30 anos, por às vezes estar em grau de obesidade, uma alimentação muito desregrada, acabaram desenvolvendo aí um pico de hipertensão e acabaram tendo aí um AVC, um acidente vascular cerebral, tá certo? Tendo problemas aí principalmente de locomoção, tendo que fazer fisioterapias para restabelecer os seus movimentos. Então, gente, o que é ideal? Eu praticamente é assim, se eu tiver que comer uma besteira dia de semana, eu não como. Então o que eu faço? Eu trago de casa. Eu vou lá, pego minha marmitinha, trago uma proteína, trago fruta, trago legumes, tá certo? Já deixo tudo preparadinho. Geralmente eu faço isso de sábado, a gente congela todas as dietas aí durante a semana e eu só vou tirando e descongelo aqui. Sempre olha aí a dica, hein? Sempre falo sobre isso. Nada de se utilizar de potes de plástico. Descongelamento e aquecimento em potes de plástico pode liberar bisfenol A e principalmente dioxina, que são substâncias tóxicas que podem mais para frente trazer o câncer. Então, gente, tirem esse hábito. Claro, uma vez por mês a gente quer comer uma pizza no rodízio, ou às vezes vai, come um sanduíche, não tem problema, mas não pode fazer disso um hábito. Tem gente que não almoça, não janta e só come esse tipo de coisa. Aí vai tendo grau de obesidade, vai ficando sem saúde, vai ficando insalubre demais, tá certo? E aí é onde desenvolve todos os tipos de doença que a gente relatou para você. Principalmente o sedentarismo, pode aumentar o colesterol ruim, tá certo? Pode dar pressão alta, pode dar problema de coração, pode dar diabetes. Não substitua a refeição principal, que é o almoço, café da manhã, por fast food, tá certo? Traga uma garrafinha térmica com café com leite, ou então faça um suco aí, congelem, com o tempo que vai descongelando, vai lá, traz uma marmitinha, traz fruta, traz, se tiver que comer às vezes um biscoito de polvilho, ou às vezes um clube social, né, uma bolacha dessas que vem de pacotinho. Eu falo clube social, mas tem várias, né, clube social, pit stop, né, vários tipos de bolachinha, mas não recheada. Tá certo? Mesmo assim, o consumo de muita bolacha, além da farinha branca, que prejudica muito, às vezes até pessoas que comem fast food têm problemas para ir no banheiro, intestino preso, obstipação intestinal. E isso não pode acontecer, tá certo? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro e precisa estar funcionando normal. Bom dia! Boa tarde! É o nosso Casa Prática! Com muita alegria, levando a alegria para você. E a gente está falando aí sobre os que nós comemos. Muita descontração. Nessa coisa, Ai, o Rogério falou, não ficar comendo fast food toda hora, viu, gente? Faz mal. Dá problema, viu? Ele tá te acalmando. Papai tá chegando no música. é isso aí. E daqui a pouquinho, depois que a gente terminar aí o nosso somos que nós comemos, a gente vai estar falando para vocês aí dando uma receitinha de saúde, tá certo? É a nossa receitinha prática aí
Casa Prática. E é isso aí, gente. Vamos evitar, tá bom? Não troquem as nossas refeições por fast foods. Comam verduras, comam cereais, arroz e feijão, comam legumes, principalmente cenoura, tá certo? Chuchu, que é bom também, é baixa caloria. Procure não comer batata, mandioca demais. Cuidado com o excesso de batata doce, que a batata doce em excesso, no máximo que ela pode ser consumida, é uma batata doce, tá? Dividida em 3 partes, consumida de manhã, à tarde e à noite. Porque ela contém muito potássio, isso pode dar uma irritabilidade no rim. Então, evitem comer muita batata doce. Principalmente aquelas pessoas que fazem aí academia, que se utilizam de muita batata doce. Então, não pode. A batata doce é boa para consumir, mas ela tem que ser consumida em também tamanhos pequenos, tá? Uma batata doce por dia não tem problema. Agora, não pode comer 3, 4 batatas doces, porque aí o excesso de potássio vem para o organismo e pode dar uma falência renal aí um dia, até uma insuficiência renal também, tá bom? É isso aí, gente. Cada vez mais trazendo conhecimento para vocês. E vamos dar aquele momento break, paradinha, tomar um copinho d'água, hein? Gente, 35 ml por quilo de peso nas 24 horas. Água, minha avó já falava, santo remédio. Toma um pouquinho, Zé Coelho. Ai, que delícia, tomei aguinha. Ah, eu vou fazer xixi aqui, tio Rogério. Nada disso, tem banheiro, mas já fazer xixi aqui. Olha lá, gente. É o Casa Prática. Bom dia, vamos tomar água. Água de coco também é bom, hein, gente? Muito gostoso. Rica em potássio, aí que hidrata a gente, tá? São um dos elementos aí que a gente perde muito no calor, na nossa transpiração. Perdeu potássio, dá cãibra, tá certo? É bom comer banana também. Olha, uma ótima indicação aí, tô comendo quase todo dia, inhame, tá? Muito rico em ferro, a gente já fez até um vídeo sobre isso. Vamos seguir as casas práticas aí. Bom, gente, terminando o nosso 4 blocos, a gente fica falando aqui o tempo todo, nós somos o que nós comemos, a gente vai agora para o nosso Acontece. Tá vindo notícia aí, hein? Não tem fofoca. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Acontece aqui dentro do Casa Prática. Notícia chegando aí na sua casa. E no nosso Acontece, você vai ver também notícias do mundo. A gente vai falar sobre alguns fatos que foram notícias aí, início aí do dia 1º de fevereiro de 2023. Vamos falar também sobre notícias do Brasil. É isso mesmo. Vamos dar aí um boletimzinho coronavírus para vocês ficarem bem informados. Vamos também ter notícia de entretenimento aí, algumas fofocas e algumas novidades da TV que o Zé Coelho vai estar participando aí comigo. É o nosso Acontece dentro do nosso Casa Prática. Notícia chegando na sua casa. A gente vai estar entrando aí na sua casa, dando algumas notícias aqui que a gente está vendo no nosso sistema. Olha só aí, hein, gente. Notícias do mundo. Vitória de Putin encorajaria a China a usar a força bruta para atingir os seus objetivos, alerta a OTAN. Com múltiplas crises, o mundo terá 300 milhões de crianças precisando de ajuda. Covid ainda é emergência internacional, mas está em ponto de transição, diz a Organização Mundial da Saúde. A Ucrânia e a Ásia impulsionaram em 50% as vendas de armas no ano passado. Infelizmente, hein? Mais jornalistas morreram na América Latina e no Caribe que na Ucrânia em 2022, diz a Organização Nacional das Nações Unidas. A OMS cobra providências para proteger crianças de medicamentos contaminados. A Organização das Nações Unidas pede redução de atrasos
na entrega de alimentos pela iniciativa de grãos dos Mar Negro. Europa e Oriente Médio devem impulsionar turismo para níveis pré-pandemia em 2023. Com ações de FBI, Estados Unidos fortalecem a luta global contra centros de polícia na China e no exterior. Um profissional de imprensa foi morto a cada 4 dias em 2022, diz a Unesco. Desaceleração econômica pode forçar trabalhador a aceitar empregos de baixa qualidade. Chefe da Organização das Nações Unidas destaca energia renovável para evitar catástrofe climática. Papa condena a execução de manifestantes e pede mais respeito com as mulheres do Irã. Que mais? Essas foram as notícias do mundo, hein, gente? E a gente volta aí já já com notícia do Brasil. É até já. É a nosso Acontece entrando aí na sua casa. É notícia no Casa Prática. Até já. Olha só, hein, gente, notícia aí do Brasil. A partir das 8 horas de hoje, do dia 1º de fevereiro, o contribuinte pode aderir ao programa de redução de litigiosidade fiscal, também conhecido como litígio zero. O prazo vai até às 19 horas do dia 31 de março. A adesão pode ser pedida por meio de um processo digital no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal e acesso ao CAC exige conta no portal gov.com, portal gov.br. Corrigindo aí. O programa, que estende à Receita Federal um modelo de transações tributárias disponível desde 2020 para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, permite a renegociação de dívidas tributárias baseada na capacidade de pagamento do contribuinte em troca da desistência de ações na Justiça, no caso de débitos inscritos na dívida ativa da União, ou de contestações administrativas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão que julga na esfera administrativa débitos com o fisco, tá certo? As pessoas físicas e micro e pequenas empresas com dívidas abaixo de 60 salários mínimos poderão obter descontos de 40% a 50% sobre o valor do débito com prazo de até 12 meses para pagar, tá certo? Então é uma notícia aí do Brasil. E aí, top 10 das notícias, hein, gente? CAT faz processo seletivo na próxima segunda-feira. Os candidatos devem comparecer na unidade central da rede de postos da Prefeitura de São Paulo com documentos pessoais. Acidente de ônibus com turistas no Paraná deixa 7 mortos e 22 feridos. Entre as vítimas há uma criança de 3 anos e sua mãe, ambas de nacionalidade argentina. Acidente de ônibus de turistas no Paraná deixa 7 mortos e 22 feridos. Proprietários de armas de fogo têm até 60 dias para fazer o cadastro. Medida vale também para caçadores, atiradores e colecionadores. Tudo isso notícia do Brasil. Fevereiro traz carnaval para o Novo Anhangabaú. Aliás, falando nisso, o carnaval vai ser dia 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro. Tá daqui 2 semanas. Maioria de ouro vendido no país em 2021 tinha indício de ilegalidade. Entre 2015 e 2020, o total de ouro com indícios de ilegalidade comercializado no Brasil foi de 229 toneladas. Números de acidentes em São Paulo no trânsito cai pelo 2º ano seguido. A queda foi de 30% em relação ao ano de 2020, segundo o relatório anual de 2021. Outra notícia aí, a Alesp aprova, o governo sanciona a lei que garante medicamento à base de cannabis no SUS. De autoria do deputado estadual Caio França e outros parlamentares, nova legislação institui a política estadual de tratamento gratuito com canabidiol a pacientes, tá bom? Foram essas as notícias do Brasil, começando aí nosso dia ou a nossa tarde, bem informado no nosso Acontece, aí entrando na sua casa, no Casa Prática. E boletim coronavírus chegando aí na sua casa para você ficar bem informado. Olha só, hein, gente, o número de casos aí no mundo chega a 670.597.192 casos notificados por Covid-19. Um total de 6.832.607 mortos
por Covid no mundo. Temos um total de doses aplicadas em torno de 13 bilhões 259 milhões 275 mil 267 doses aplicadas contra a Covid-19. Total de pessoas totalmente vacinadas no mundo em torno de 65 bilhões 87 milhões 287 mil 955 pessoas totalmente vacinadas, tá? Os Estados Unidos continuam aí em primeiro lugar no número de casos de mortes, com 1.115.176 mortos por Covid-19, em torno de 102.098.420 pessoas totalmente afetadas por Covid-19, tá? Em segundo lugar temos a Índia, em total de casos notificados, terceiro a França, e quarto a Alemanha, e em quinto o Brasil. Agora a gente vai partir aí para o Brasil, vamos ver o número total de casos no Brasil, está em torno de 36.824.580 casos notificados por Covid-19, temos um total de mortes em torno de 697 mil, quase 700 mil mortos, tá certo, de Covid-19, um total de doses aplicadas em torno de 483.587.737 doses aplicadas, um total de pessoas totalmente vacinadas em 83% da população, 175.512.132.132 pessoas totalmente vacinadas. Esse foi o nosso boletim coronavírus do nosso Acontece. E você vai ver também chegando fuxico aí, hein? Novidade. Trazendo um pouco de entretenimento aí na nossa casa prática. Vou falar pra vocês, deixa eu dar a volta aqui. Ai, tio Rogério, tá de terno, tá todo chique, que lindo, maravilhoso, olha só. É isso aí, pra gente poder apresentar o Acontece dentro do nosso Casa Prática, hein, gente? E é o seguinte, ó, olha o cenário chegando. É, gente, é tudo assim, viu? Casa Prática, a gente tá sempre mostrando aí pra vocês. O Zé Coelho até caiu, né, Zé Coelho? Pra gente poder trazer um pouco de embelezamento aí pro nossos quadros aí, nossos programas, tá bom? Gente, temos novidades aí, hein? Olha, o sucesso foi tão grande de Pantanal TV Globo agora em 2022, que a Globo, depois dessa novela Travessia, ela vai iniciar ou Terra Bruta ou Terra Vermelha, que é uma novela do Valcer Carrasco, que vai estar nas 21 horas aí, um grande elenco, tá? Parece que vai participar Glória Pires também, Cauã Raymond, entre outros atores, e Terra Vermelha parece que vai se estender durante pelo menos 210 a 240 capítulos, podendo chegar a 250, tá? Uma novela que vai se estender até o ano que vem. Vai começar em abril ou maio desse ano e vai se estender até o ano que vem. Pretendem fazer aí um remake, minha filha sempre me corrige porque eu falo remake, tá certo? De Renascer, grande sucesso aí dos anos 90, ano de 1992, do Benedito Rui Barbosa, tá certo? Seu neto aí que está atualmente fazendo, que fez Pantanal, vai fazer também a escrita dessa próxima novela, esse próximo remake, tá certo? E provavelmente também vamos ter remake de A Viagem, novela de Vani Ribeiro, para festejar aí os 40 anos das novelas no horário das 18 horas, tá certo? Então vai ter aí o remake de A Viagem, provavelmente o ano que vem, uma novela muito linda também, tá? Gente, vamos ter aí também novidades. Próximo domingo, aí vocês viram, no último domingo, teve a apresentação aí de um novo programa de culinária, A Minha Mãe Cozinhando, né? Então é isso aí, no domingo da Globo também, tá? Bom, o que mais que a gente vai ter de novidade aí? Parece que o Silvio Santos não volta mais para o seu programa de entretenimento à noite, tá certo? O programa do Silvio Santos talvez seja feito agora pela Patrícia Bravanel, que é a sua filha, tá bom? Gente, mais novidades aí? Opa, já vai ter novidades do BBB, hein? A gente vai estar falando aí pra vocês no Plantão BBB. Esse é o nosso Casa Prática, terminamos o nosso Acontece. Acontece terminando, essas são as notícias do dia e da semana na sua casa.
É isso aí, gente. Bom dia. Estamos aí entrando na sua casa, nosso programa Casa Prática. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Gente, para recapitular, primeiro bloco, a gente falou aí sobre a hora da merendinha. Segundo bloco, a gente entrou com educação e dever dos pais. Terceiro bloco, dicas de organização. Quarto bloco, nós somos o que nós comemos. Quinto bloco, a gente acabou de ver agora as notícias aí para você ficar bem informado. Bom dia, bom dia, bom dia. Foi o Acontece. E agora a gente vai dar uma receitinha prática. É isso aí, é o nosso quadro entrando aí, receita prática para você. Chegando, é hora de receita prática no nosso Casa Prática. Olha o Casa Prática. Bom dia! Olha lá, hein, gente. E hoje a gente vai ensinar para vocês uma receita prática, uma receita muito boa. E é uma receita que não vai óleo, tá certo? A gente vai fazer na air fry. É uma receita do bolinho de arroz. E os ingredientes são totalmente diferentes, tá? Geralmente a gente faz o bolinho de arroz com farinha de trigo, tá? Vai do gosto de cada um. Mas, em substituição à farinha de trigo, que às vezes pode provocar algum tipo de problema no intestino, ou obstipar um pouco o intestino ficar preso, ou às vezes a gente, né, fica um pouco empachado tudo, o ideal é que a gente se utilize de uma farinha mais branda, mais tranquila, uma farinha melhor que a farinha de arroz. A gente encontra em qualquer mercado, tá? Então a gente vai dar para vocês mais ou menos os ingredientes. A gente pode pegar aquele arroz que está velho na geladeira, não estragado, né? Mas aquele arroz que a gente não usa mais, que está lá uns 2, 3 dias, mas que está bom para o consumo. Então a gente pode pegar esse arroz, aliás, o bolinho de arroz, ele fica muito saboroso, muito gostoso, a partir do momento que a gente... Tá baixando o volume. A partir do momento em que a gente utiliza ele não da hora, né? O bom é a gente comer o arroz fresquinho, mas o bolinho de arroz, ele tem uma consistência melhor, um sabor melhor a partir do momento que a gente se utiliza dele de uma forma assim que ele já está guardado na geladeira, tá certo? Claro que ele tem que estar bom para o uso. Então, mais ou menos uma quantidade, a gente pode pôr umas 2 colheres aí, umas 2 xícaras de chá de arroz cozido, tá? Um ovo inteiro, 3 colheres de sopa de farinha de arroz, que encontra em qualquer mercado, 2 colheres de queijo parmesão. Tem gente que gosta com queijo, eu, por exemplo, não gosto, é um gosto meu, eu não gosto de queijo, eu prefiro sem. No lugar do queijo, eu pico a salsinha, pico um tomatinho, pico principalmente com a pele, tira toda a semente, tá certo? Corta ele bem em pedacinhos e cebola, muita cebola. Às vezes, gente, já utilizei isso na cozinha. Às vezes a gente, em vez de utilizar a salsinha, coloca em coentro. Gente, coentro é muito bom, tá? E ele faz muito bem para muita situação aí da nossa saúde, tá? Mas mais para frente a gente vai falar do coentro. Mas utiliza, pica bem picadinho o coentro, pica picadinho o tomate, praticamente em cubinhos, pica a cebola também, tá certo? Coloca azeite a gosto, tá bom? Sal e pimenta do reino moída na hora. Por quê? Porque vai criar um gosto melhor no bolinho de arroz, tá bom? Gente, a quantidade de farinha tem que ser essas 3 colheres de sopa. Por quê? Quanto mais farinha a gente coloca, menos cremosidade vai ficar dentro do bolinho de arroz e menos crocantezinho por fora ele vai ficar. Então, 3 colheres de sopa é o ideal para a gente poder estar fazendo aí o nosso bolinho de arroz. Aí a gente vai modelar a massa, a gente vai botar a mão na massa mesmo. Vamos pegar um pirex aí, ou como minha sogrinha fala, vamos pegar um... como é que ela fala? Ai, meu Deus do céu. Um bol, né? E vamos colocar todos os ingredientes. Aliás, entre no canal da minha sogra, hein? Muito bom. Olha, gente,
Muito bom, na cozinha com a Dinda. Ela dá cada receita prática para fazer no dia a dia, sucos, detox, muita coisa. Vai lá que vocês vão gostar, tá bom? Se inscrevam na cozinha com a Dinda, canal da minha sogrinha, hein? Grande beijo, sogrinha. É isso aí. E aí a gente vai fazer a massa, a gente vai misturar tudo, tá? A minha sogrinha que mostra tudo lá. Ela faz os pratos deliciosos, aquelas comidas gostosas, mas eu não posso fazer aqui dentro, né? Porque a gente está dentro de outro ambiente, não está dentro de casa, então eu praticamente mostro para vocês. Então o que acontece? A gente vai fazer um bolinho de arroz. A gente vai fazer a massa, tá? Batendo tudo, claro, não vai pôr o ovo com casca, né, gente? E olhem o ovo para ver se ele não tá galado, com aquela mancha branca na gema. Se tiver, vai estragar a massa. Joga fora, pega outro, tá? Cheira para ver se não tá podre também, senão fica um bolinho de arroz com cheiro de, né, pum! Fica bem fedido, não pode. O ovo podre é péssimo para isso tudo. Então, gente, faz isso aí, tá? Aí vocês fazem a massa toda, vamos modelar a massa e vamos fazer pequenos cubinhos, tá? O ideal para que se faça um bom cozimento na air fry é que esses bolinhos não sejam muito grandes. O ideal é que vocês façam tipo um filetinho, como se fosse croquetinho, tá? Amassa bem, coloca lá na air fry, deixa ela pré-aquecendo aí durante pelo menos uns 15 minutos, na temperatura de 200 graus, tá? E aí depois vocês coloquem lá. Claro, vão ficar olhando, de 5 em 5 minutos é bom olhar, para ver se ele não acaba queimando, tá? Gente, fica um bolinho de arroz super saboroso, sem nenhum tipo de óleo, sem nenhum tipo de fritura, tá bom? E vai ser muito bom. O passo a passo é o seguinte: numa tigela grande, vocês vão colocar o arroz, a farinha, o trigo, os ingredientes que eu falei para vocês, pode ser o queijo, ou então a salsinha ou o coentro, o tomate e a cebola. Numa tigela pequena vocês vão quebrar o ovo e juntar aos outros ingredientes. Vamos temperar com sal e pimenta a gosto e misturar bem. Preparar air fry, tá certo? A 190 ou 200 graus para assar por 10 minutos. Coloque um pouco de azeite numa tigelinha e reserve para pincelar os bolinhos. Como eu falei para vocês, modelar os bolinhos de acordo como se fossem tamanhos de croquetinhos, tá? Não faz muito grande, porque senão ele acaba não fazendo aquele pré-aquecimento nem aquele aquecimento, e aí o bolinho acaba ficando cru, tá? E manerem na farinha, tanto a farinha de trigo, se vocês forem utilizar, ou farinha de arroz, no máximo 3 colheres de sopa de farinha de trigo, tá bom? E vamos saborear essa nossa receita prática de hoje no nosso Casa Prática. Estamos terminando este nosso 6º bloco. E vamos para o 7º bloco, que vem aí, notícias do BBB, hein? Até já! Chegando notícias do BBB, aí na sua casa, o Casa Prática no BBB 23. Se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse o que você É isso aí, gente. A gente está ouvindo essa música na nossa Casa Prática. E a gente está iniciando nada mais nada menos do que notícias do BBB 23. Tio Rogério, eu também. Eu gosto de assistir o BBB 23, eu adoro, viu? É isso aí, Zé Coelho assiste também junto comigo. Vamos essa gravativa, né, Zé Coelho? Ai, por favor, tio Rogério, me arrume aqui. É isso aí. Bom, gente, tem novidade, hein? E olha aí, gente, pra quem curte o BBB, a gente vai estar trazendo um pouquinho de entretenimento aí pra você aqui no nosso Casa Prática. Nosso Casa Prática tem de tudo, né? Vocês sabem que a gente traz notícia, traz comportamento, traz receita, traz de tudo. Então é o seguinte, o BBB começou agora no dia 16 de janeiro, tá certo? Com 22 participantes, sendo que 4 estavam na casa de vidro, 2 foram eliminados e 2 entraram. Quem entrou foi a Paula e o Gabriel, tá? O Gabriel já causou algumas polêmicas dentro do jogo. Houve um paredão falso já na primeira semana, tá? O Fred foi praticamente eliminado falsamente, junto com a Marília, e desses dois, um sairia da casa, mas eles tiveram o direito de ficar 2 dias no quarto secreto e vendo toda a dinâmica do jogo, toda a dinâmica da casa, toda a configuração de cada estratégia de cada participante, tá bom? Através de uns cards dentro do
quarto secreto, como foi o ano passado quando o Arthur ficou lá dentro. Aí o que aconteceu? A Marília foi escolhida do público para sair e o Fred voltou. O Fred voltou com um grau de imunidade, ele não podia ser votado, tá certo? E houve uma prova do líder, onde o líder que ganhou foi o do outro quarto deserto, tá certo? Que quem ganhou foi o cara de sapato. O cara de sapato colocou nada mais nada menos do que o César no paredão, tá certo? O César puxou o Gabriel, tá? Os mais votados da casa foram a Domitila e o Guimê. Como o próprio líder tinha o poder de veto, ele retirou o seu colar de veto, colocou no Guimê, imunizou o Guimê saiu do paredão e ele escolheu uma outra pessoa para vir para o paredão. Ou melhor, desculpa, o César, que foi o escolhido pelo líder, teve o direito a escolher alguém para o paredão. Quem entrou no paredão? Gabriel. Foi o Gabriel pro paredão e o terceiro mais votado foi o Christian, do confessionário. O Christian entrou também. Foi para a prova, bate e volta, o Christian, a Domitila e o Gabriel. O Christian ganhou a prova bate-volta, não foi para o paredão. Quem foi? Foi o Gabriel e a Domitila junto com o César, tá? Mais ou menos em torno de 52% teve a eliminação de ontem. Como o Gabriel tinha tido todos aqueles antecedentes com a Bruna, Grifão lá, né? Que ele teve uma fé com ela, um namoro, tudo. Aí o que aconteceu? Ele acabou sendo eliminado por algumas atitudes machistas, com 52% dos votos. O César e a Domitila voltaram para casa, tá? Hoje, provavelmente, quarta-feira, deve estar acontecendo uma festa, né? Vai ter acontecendo uma festa, né? Acontecendo não, está acontecendo uma festa. E amanhã vai ter a prova do líder, que vai mostrar o terceiro líder aí do BBB 23. O BBB 23 também está causando um pouquinho de polêmicas, com algumas atitudes de alguns participantes, e também está havendo algumas coisas, principalmente porque é uma das mais baixas audiências dos últimos anos, tá certo? Desde o BBB 20, 21, 22, altas audiências para a Globo. Esse ano, praticamente só em contratos, a Globo teve 1 bilhão, tá certo? E ela precisa alavancar essa audiência o mais rápido possível. E foram os 2 programas de todas as edições que tiveram as menores audiências. Foi um anterior e esse de BBB 23, tá? Aos poucos eles estão conseguindo alavancar um pouco a audiência, mas ainda continua na casa de 23%, tá bom? Essas foram as notícias do BBB 23, trazendo para vocês um bom dia, bom dia, bom dia, entrando aí na sua casa. E agora a gente vai dar aquela paradinha para a gente poder mostrar para vocês aí uma forma de fazer um artesanato, tá certo? Vamos ganhar dinheiro em casa com palitinho de sorvete. Gente, quando eu era mais jovem, já de uns 12, 13 anos, tinha um professor meu que ele dava aula de educação artística. E vocês precisam ver como é que ele era super sábio para ensinar a gente a fazer algumas coisas. E ele resolveu fazer um trabalho artístico, um artesanato, e ensinou a gente com palito de sorvete. Olha, é muito legal, só que assim, os palitos de sorvete não são aquelas espátulas que às vezes a gente vê gargantinha de criança, tem que ser palito de sorvete picolé mesmo, tá? Qualquer casa de produtos assim, de festas, de aniversários, tem esses tipos de materiais, tá? E fantasias também, essas casas que vendem fantasias, plásticos, tudo isso tem, tá? Então o que acontece? Vocês comprem 2 pacotinhos, mais ou menos, acho que dá uns 3 pacotinhos de palito de sorvete, tá? Precisa ter uma cola, pode ser uma cola tenaz mesmo, não tem problema, quem tiver cola quente também é bom, tá bom? E vocês precisam ir numa casa de madeiras e pedir para fazer um sextavado, tá? Então é assim, uma madeira que ela tem que ser cortada, tá vendo? Tem um lado aqui, ó, tá? Aqui em cima, tem outro aqui, tem um outro lado aqui, um outro aqui embaixo, um aqui e outro no meio. Então é um sextavado, tá? Eu vou fazer um desenho para vocês. Aqui
Aqui é tudo no improviso, é casa prática. E aí é o seguinte, gente, olha só. É uma figura assim, ó. Tá? É mais ou menos essa figura aqui, tá vendo? São 6 lados, olha. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Cada medida tem que ter 10 centímetros, tá? Mais ou menos é isso aqui, tá? Pra gente poder fazer o abajur. Então vocês peguem e peçam para ele cortar como se fosse um sextavado. Ou vocês podem fazer também um quadrado, não tem problema nenhum, tá? É que o sextavado é bom porque ele dá uma dinâmica diferente, uma noção de um artesanato mais bonito, entendeu? Então, como é que vocês vão fazer? Pega um quadrado mesmo, não tem problema, 10 centímetros de cada lado, pede para ele cortar um quadrado. Aí a gente vai fazendo segmentos, por exemplo, eu colo um palito de sorvete assim, aí coloco o outro aqui do lado, coloco outro por cima e outro por cima. E aí eu vou seguindo e vou elevando, tá? Esse quadrado ou esse sextavado, vocês podem pegar e fazer um furo, tá? Por quê? Porque dá para vocês comprarem um soquete, montar o soquete com os fios, fazer uma plomadinha, tá certo? E fazer o abajur mesmo, uma luminária, tá? E aí vocês vão elevando os palitos. Faz 2 camadas, lado um de frente para o outro, novamente um de frente para o outro, e vai indo até subir, dá mais ou menos uns 20 a 30 centímetros, tá? Uns 20 centímetros tá bom. Aí depois vocês montam, antes disso vocês montam esse soquete, tá certo? É fácil de comprar em casa de elétrica, tem um soquetezinho para colocar a lâmpada, coloquem uma lâmpada ali, e aí vocês podem ou cobrir, ou pintar, e fazer uma tampinha também. Nossa, fica muito legal, tá? Dá até para vender, às vezes, por uns 50 reais, por aí. Tem muita gente que compra. Na época eu fiz muito, e eu vendi bastante desses abajures aí. E é aquele quadro, vamos ganhar dinheiro em casa, ensinando vocês a fazerem artesanato. Então, para a gente poder dar uma melhorada aí, vamos falar um material para vocês. Então, 3 pacotinhos de palito de sorvete, tá certo? Cola, a gente vai precisar. O sextavado ou quadrado de madeira, mais ou menos uns 10 centímetros de cada lado. O soquete, o fio e a tomadinha para a gente poder montar o nosso abajur, tá? E a lâmpada no final. Vocês podem deixar como luminária aberto, pode dar uma envernizadinha também na madeira para ficar mais bonito, pode colocar uma tinta colorida também, vai a gosto de vocês, tá bom? Mas dá para fazer em casa, fica muito bonito, eu vou mostrar a foto para vocês aí. Olhem só como fica legal, ó. Tudo com palito de sorvete, tá vendo, ó? Eu vou subindo para vocês poderem ver, tá? Olha aqui, eu cheguei a fazer um com vitral, na época que eu era criança, mas fica muito lindo. Olha esse daqui então, esse colorido, ó. Tá vendo? Esse aí são abajures, olha aqui que eu falei pra vocês, um quadrado, como se fosse uma luminária, tá? Colorida também, dá pra pintar. Fica muito legal, gente, até pra fazer nos quartos das crianças. São muito legais, tá? Então é isso aí. A gente terminou agora o nosso quadro. Vamos ganhar dinheiro em casa. E a gente está quase finalizando o nosso Casa Prática, hein? 1h e 34 minutos de Casa Prática. E agora a gente está partindo para a nossa finalização do nosso Casa Prática. Eu e meu amiguinho Zé Coelho. Olha, tio Rogério e eu, a gente apresentou Casa Prática, e vocês assistem, viu, gente? Por favor. É isso aí, gente. A gente iniciou o nosso primeiro programa Casa Prática do ano de 2023. 1º de fevereiro de 2023. Espero que vocês tenham gostado muito. E vamos para o nosso momento de reflexão. É a última fase do nosso Casa Prática. E estamos terminando o nosso momento de reflexão, hein? Principinhos, princesinhas, amigos e amigas. É isso aí. Nosso último quadro, momento de reflexão. E é isso aí, gente. A gente vem se despedindo agora de vocês, no nosso momento de reflexão, e a gente vai falar algumas frases aí sobre esperança e fé.
A gente passa por muitos problemas, muitas situações na vida. Às vezes a gente desaba, às vezes a gente levanta, às vezes a gente tem forças de Deus para poder caminhar o nosso dia a dia. Eu falo com você que às vezes está aí na sua casa e está sem força para fazer nada. Mas ouça essas palavras e veja se você consegue levantar. Tudo tem solução, tá, gente? Às vezes a gente faz um cavalo de batalha de tantas coisas. Eu mesmo, às vezes passo por algumas situações que, nossa, eu fico chateado, fico triste, mas eu acabo consumindo uma energia negativa muito forte por coisas que às vezes não são tão difíceis de solucionar como se a gente tivesse um pouco mais de fé em Deus. Então aí vai a palavra para você, para que você levante, para que você tenha força, para que você, principalmente pelas pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor, que torcem por você. Claro, a gente passa por algumas desilusões, passamos, por alguns desafios, passamos, mas a gente pede para Deus, Ele acaba sempre nos confortando, sempre nos ajudando. Eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Essa semana mesmo, faz uma semana mais ou menos que eu não gravo vídeos, porque eu não estava muito legal, eu estava meio chateado. Às vezes acontece esse tipo de coisa comigo, principalmente se eu estou às vezes distante, de frente de alguma situação que possa estar indo contra as minhas expectativas. Mas a gente precisa não só sonhar, não só ter fantasias, mas a gente precisa também acreditar muito que a esperança existe, principalmente por causa da fé. E aí vai algumas palavras para vocês. Olha só. Não deixe que as dificuldades apaguem a chama de fé e a esperança que há em seu coração. Que a fé e a esperança sejam os alicerces de grandes bênçãos em nossa caminhada. Tenha fé e nunca perca a esperança, porque Deus é maior que todos os obstáculos que se atravessem no seu caminho. Não se conforme com o que precisa. Lute e tenha fé naquilo que você merece. A esperança nos motiva a alimentar e abastecer a nossa fé. E claro, sempre pedindo a Deus e agradecendo por tudo de bom que Ele está nos dando. E a gente ficou de dar aí para vocês dicas de organização, principalmente a gente deu. Ficamos de dar também as dicas de como vocês devem economizar luz e água dentro de casa. E uma coisa muito importante, procurem em todos os ambientes que vocês estiverem entrando. Entrou, pois pegou o que vocês querem, saiu, apaguem a luz. Menos energia está sendo consumida, não só para a gente poder diminuir os nossos gastos, para a gente poder também diminuir os acidentes de natureza, principalmente a exposição da natureza para nos beneficiar. Outra situação, às vezes a gente acha que desligando um aparelho, a gente consegue fazer com que a energia diminua. Não, ao desligar o aparelho da tomada, aí sim você está economizando energia, porque ele fica num modo chamado de stand-by, e isso aí consome energia pequena, mas consome. Procurem não se utilizar de chuveiros em grandes escalas, principalmente banhos demorados. Além de você gastar água, você vai estar economizando energia também que vem dos recursos naturais, tá certo? E principalmente também utilize torneiras de uma forma que você está escovando o dente, está lavando uma louça, procure ensaboar primeiro tudo para que você gaste menos água, principalmente não ficar muito no banho, porque isso gasta muita água. Apertar a descarga muitas vezes vai mais do que 20 litros numa descarga só. Se você tiver chance, procure aquelas caixas acopladas que vem um grau de água suficiente para poder fazer com que seja expelido os dejetos aí, todas as nossas necessidades fisiológicas de uma maneira que não consuma tanta água, tá bom? Tá escovando o dente? Desliga um pouquinho a torneira, fecha a torneira. Tá lavando louça, ensaboa tudo, fecha a torneira também. Vamos evitar o excesso de gasto de energia. Ligou o ventilador à noite, procura deixar só uma televisão, não deixa as outras, ou se de repente tiver outras coisas ligadas, para que a gente possa ter um consumo de energia normal e principalmente consciente, tá bom? Evite gastos e excessos de energia e água que pode prejudicar a nossa vida no futuro e principalmente os nossos filhos, netos que podem não obter esses recursos no futuro, tá bom? Previsão do tempo aí de fevereiro, gente, chuva no início aí do mês de fevereiro, muito calor, temperaturas podem chegar até 30 a 36 graus no país inteiro, muitos ventos, muita chuva, principalmente no sul e no sudeste do país, tá bom? Vamos tomar cuidado, muitos trovões também,
Cuidado, você que vai às vezes na praia, tá dentro do mar, começa a chover, sai correndo, porque o perigo de cair algum raio é muito grande, principalmente porque o nosso país é muito rico em raios durante as tempestades, tá bom? Esse é o nosso Casa Prática, que procura levar informação, carinho, amizade, tudo de melhor para você. E a gente vai terminar com música. Médicas, tema de autoajuda, bem saúde chegando na sua casa semana que vem. Eu tô cansado, é isso aí. Foi bom brincar com vocês, foi bom estar com vocês aí. E é isso mesmo, às vezes na vida a gente é meio idiota, mas muitas vezes a gente ser idiota traz às vezes um pouco de felicidade, tá bom? Às vezes as pessoas pensam, idiota, nossa, como é bobo, não sei o que tal. Mas vocês não sabem como é que é bom às vezes a gente ser um pouco idiota na vida, sair um pouco da seriedade, poder curtir um pouquinho as coisas. E é isso aí, esse é o nosso recado. Seja às vezes um pouquinho idiota na vida, vale a pena, gente. A gente precisa ter um grau de felicidade aí e às vezes, claro, não fazer coisas ruins, mas eu digo assim, no sentido de a gente poder, sabe, ser feliz. Porque às vezes a gente, eu tenho vergonha disso, tenho vergonha daquilo, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Então, tá bom? Esse foi o nosso Casa Prática de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e até a próxima. Olha, gente, vocês assistem, se inscreve, curte, põe o seu like aí e compartilha, viu? Que nós precisamos de bastante inscrito e bastante curtição. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Mas que